Imagine um líder militar tão ousado que, em um só movimento, desafiou as leis da sua nação, tomou sua capital sem resistência e, em questão de dias, foi nomeado ditador. Mas, em vez de se agarrar ao poder absoluto, ele faz algo inesperado. Renuncia ao título após apenas 11 dias, deixando seus inimigos e aliados perplexos. Este foi Júlio César, o homem que reescreveu as regras do jogo político em Roma. Em janeiro do ano 49 a.C., Júlio César, depois de cruzar o rio Rubicão com sua 13ª legião, iniciou uma marcha rápida em direção ao sul da Itália. A sua intenção era clara: tomar o controle de Roma e confrontar Pompeu e seus aliados senadores, que se preparavam para resistir. Pompeu, que havia subestimado a velocidade e a determinação de César, logo se viu em uma posição precária. As legiões leais a ele estavam dispersas e despreparadas, e o apoio do Senado, embora forte em termos políticos, carecia de força militar efetiva naquele momento. Ao perceber a velocidade com que César se aproximava, Pompeu decidiu se retirar para o porto de Brundísio, no extremo sul da Itália, onde esperava reunir suas forças e preparar uma defesa mais organizada. Brundísio era estrategicamente vital devido ao seu porto, que oferecia uma rota de fuga rápida para o Oriente, onde Pompeu tinha uma vasta rede de aliados e recursos. Como relata o historiador Apiano em sua obra História Romana, Pompeu, que ainda tinha o controle do mar, recuou para Brundísio com a intenção de atravessar para a Grécia, onde poderia reorganizar suas forças. E essa decisão de Pompeu de abandonar a Itália foi amplamente criticada por seus contemporâneos e até mesmo por alguns dos seus aliados. Acreditava-se que, se ele tivesse permanecido na Itália e enfrentado César diretamente, ele poderia ter obtido o apoio de legiões adicionais, e talvez o desfecho da guerra tivesse sido diferente. Só que Pompeu, que era um comandante muito experiente, sabia a necessidade de se retirar para uma posição onde ele pudesse lutar em condições mais favoráveis. Segundo Plutarco, Pompeu considerava a guerra uma maratona. Ele sabia que a força de César se baseava na sua capacidade de ação rápida e decisiva. Já a estratégia de Pompeu se baseava em arrastar o conflito, aproveitando seus recursos superiores e a sua rede de aliados no Oriente. Plutarco relata: Pompeu decidiu que seria melhor retirar-se para a Grécia, onde poderia utilizar os recursos do Oriente e ganhar tempo para fortalecer sua posição contra César. Com Pompeu e os senadores aliados fora de Roma, César marchou rapidamente em direção à cidade. O avanço de César foi notavelmente rápido e eficiente, com suas legiões se movendo em uma velocidade que surpreendeu seus adversários. Esse avanço relâmpago foi facilitado pela ausência da resistência organizada, já que Pompeu não havia deixado forças para defender a capital. O historiador Cássio Dio descreve a entrada de César em Roma com a seguinte observação: César entrou em Roma como um conquistador, mas sem encontrar inimigos, apenas uma cidade vazia, cheia de medo e incerteza. Quando César chegou aos portões de Roma, a cidade estava praticamente deserta de autoridade. Os principais senadores e magistrados que apoiavam Pompeu já haviam fugido, temendo represálias ou, no mínimo, a perda das suas posições. O pânico e a desorganização tomaram conta da cidade. A população, admirada com a rapidez dos acontecimentos, aguardava o que estava por vir. César, ao entrar em Roma, encontrou pouca ou nenhuma oposição. Com a cidade sob seu controle, uma das primeiras ações de César foi assumir o comando do tesouro estatal, localizado no Templo de Saturno. Ele utilizou esses recursos para financiar suas campanhas militares subsequentes e para garantir a lealdade dos seus soldados. Além disso, César foi nomeado ditador pelo Senado, uma posição que ele utilizou para legitimar suas ações e consolidar ainda mais sua autoridade. O cargo de ditador na Roma republicana era uma magistratura extraordinária, criada para conceder a um único homem poderes quase absolutos por um período limitado de tempo, geralmente 6 meses, para lidar com crises graves. O ditador tinha autoridade para tomar decisões rápidas sem a necessidade de consulta ao Senado, mas a sua autoridade era temporária e cuidadosamente vigiada para evitar abusos. César, ciente da tradição e do simbolismo associados ao título, aceitou a nomeação, mas agiu rapidamente para não parecer que estava se aproveitando da situação para estabelecer uma tirania. Como Suetônio observa,
César foi nomeado ditador em um momento de grande crise, mas renunciou ao cargo após poucos dias, preferindo não testar os limites da paciência dos romanos com o poder absoluto. E um dos aspectos mais notáveis da nomeação de César como ditador foi a sua decisão de renunciar ao cargo após apenas 11 dias. A renúncia foi uma jogada calculada para mostrar que César não estava interessado em minar as tradições republicanas mais do que era necessário. Ele entendeu que, embora a ditadura pudesse ser uma ferramenta útil para consolidar o seu poder de forma rápida, mantê-la por muito tempo poderia alienar muitos dos seus apoiadores e dar munição a seus inimigos, que já o acusavam de ambição desmedida. Após renunciar ao cargo de ditador, César foi eleito cônsul, uma posição que permitiu a ele consolidar seu controle sobre o governo romano de maneira mais palatável aos olhos da elite romana. Como cônsul, ele tinha o poder de administrar as leis, presidir o Senado e liderar as legiões, mas fazia isso dentro do arcabouço das instituições republicanas que ainda eram, em teoria, respeitadas. Cícero observou em suas cartas: César é um mestre na arte de usar os títulos republicanos para ocultar a extensão do seu poder. Ele é cônsul, sim, mas com a força de um rei. Essa decisão de renunciar ao título de ditador foi estratégica. César estava ciente do valor simbólico de manter a fachada da república, ao mesmo tempo em que controlava efetivamente todos os aspectos do governo. A entrada de César em Roma e suas ações após isso polarizaram ainda mais a sociedade romana. Para alguns, especialmente os que se beneficiaram diretamente das suas reformas e da sua clemência, César foi visto como um salvador que trouxe ordem a um momento de caos. Para outros, especialmente aos partidários de Pompeu, ele era um tirano que havia destruído a república para satisfazer sua própria ambição. E entre os senadores que haviam permanecido em Roma, muitos se sentiram obrigados a colaborar com César, seja por medo, seja por cálculo político. Havia aqueles também que, mesmo tendo ficado, se mantinham em silêncio, esperando uma oportunidade de se rebelar contra a nova ordem estabelecida por César. A reação em Roma à nomeação de César como ditador também foi bem variada. Por um lado, muitos viram com alívio o fato de ele não ter mantido o poder ditatorial por mais tempo. Isso acalmou os temores de que César pudesse estar buscando uma tirania pessoal. Por outro lado, a rapidez e a eficácia com que ele consolidou o poder mostrou a todos que, apesar das suas declarações de respeito às tradições republicanas, ele estava determinado a estabelecer um novo tipo de liderança em Roma. Como cônsul, César implementou mudanças na administração do governo e na justiça. Ele reorganizou as províncias, substituindo governadores que eram leais a Pompeu por aqueles que o apoiavam. Além disso, ele começou a reformar o calendário romano, que estava desatualizado e causava confusão nas celebrações religiosas e nos ciclos agrícolas. Essa reforma do calendário, que resultou no calendário juliano, foi uma das reformas mais duradouras de César, com efeitos que perduraram por séculos. Cássio Dio escreveu o seguinte sobre isso: César mostrou que ele poderia exercer o poder absoluto e ainda assim recuar para o consulado como se estivesse respeitando a tradição, mas todos sabiam que a república estava sob seu controle. E logo após consolidar esse controle sobre Roma, César marcha em direção a Brundísio para tentar capturar Pompeu antes que ele consiga fugir. No entanto, Pompeu, usando suas habilidades navais e com o controle do mar, conseguiu evacuar suas tropas para a Grécia, antes que César pudesse completar o cerco. Pompeu conseguiu embarcar grande parte de suas forças, junto com suprimentos e equipamentos, em navios que estavam prontos para o porto de Brundísio. O bloqueio de César, embora engenhoso, não foi rápido o suficiente para impedir a partida. O historiador Cássio Dio descreve a cena da fuga. Pompeu, com a sua frota pronta, embarcou suas tropas e navegou para o leste, deixando César com pouco mais do que uma cidade vazia e uma vitória sem substância. E essa escolha da Grécia como destino de Pompeu não foi aleatória. As províncias orientais do Império Romano, especialmente a Grécia e a Ásia Menor, eram ricas e possuíam vastos recursos militares e financeiros. Além disso, Pompeu tinha fortes laços com as elites locais, fruto de suas campanhas bem-sucedidas durante as guerras mitridáticas e também das reformas administrativas na região. Ele esperava que essas alianças lhe proporcionassem os recursos necessários para reorganizar suas forças e para preparar uma contraofensiva contra César.
Uma vez na Grécia, Pompeu imediatamente começou a reunir um novo exército. Ele convocou legiões de suas províncias orientais, recrutou mercenários e utilizou seus contatos com reis aliados, como o Deiotaro da Galácia, para reforçar seu exército. A força de Pompeu cresceu rapidamente e ele foi capaz de reunir uma das maiores forças militares da época, com um total estimado de até 40.000 soldados de infantaria e 6.000 de cavalaria. Pompeu também assegurou o controle do mar, o que lhe permitiu manter linhas de suprimento abertas e dificultar os movimentos de César. Mas antes de enfrentar Pompeu diretamente na Grécia, César decidiu neutralizar as forças pompeianas na Espanha, uma região estratégica sob o controle de dois dos mais leais legados de Pompeu, Lúcio Afrânios e Marcos Petreius. Esses fiéis generais de Pompeu possuíam uma força defensiva forte, utilizando o terreno montanhoso da região para sua vantagem. César partiu de Roma com várias legiões e marchou em direção à Espanha, atravessando os Pirineus e enfrentando as dificuldades logísticas que uma campanha rápida e intensa em território hostil naturalmente acarretava. Ele sabia que precisava agir rapidamente para evitar que Afrânios e Petreius consolidassem suas forças ou recebessem reforços de Pompeu. A campanha culminou na Batalha de Ilerda, onde as forças de César confrontaram diretamente as tropas de Afrânios e Petreius. E é sobre essa batalha que nós vamos falar no próximo vídeo dessa série. Então não se esqueça de checar sua inscrição no canal e deixar o seu like. E eu vou deixar aqui do lado para você que ainda não assistiu a parte 1 de César contra Pompeu, para você assistir agora. Então a gente se vê no próximo vídeo.